Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o nome do Senhor. Agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por teres renovado a tua misericórdia, que se derramou sobre as nossas vidas durante todo este dia. O teu Espírito nos trouxe aqui, mesmo que muitos de nós não estejamos conscientes disto. O Senhor nos separou, especialmente nos trouxe para este espaço, para termos um encontro especial contigo, para que o Senhor fale ao nosso coração e receba a nossa adoração. Desejamos em primeiro lugar, Senhor, admitir que precisamos do teu Espírito para purificar as nossas motivações, para fazer sossegar a nossa alma, para tranquilizar o nosso coração de tantas preocupações que sempre trazemos conosco. Impossível delas nos livrarmos. E mesmo o Senhor não quer que delas nos livremos, porque tu desejas, Pai, que entreguemos toda e qualquer ansiedade diante do Senhor. E é isto que fazemos agora, para que cada um de nós experimente a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa gratidão por bênçãos que não conseguimos contar. Nós te adoramos, te louvamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Convidamos o povo de Deus para abrir a palavra do Senhor no Salmo 67. Salmo 67. Nós vamos fazer esta leitura em uníssono. O Salmo 67 traduz o desejo do coração do salmista por uma invasão especial da graça do Senhor. E você percebe que este desejo de ser permeado e banhado pela graça aponta para o desejo também de que as nações conheçam o Senhor. Salmo 67, leiamos todos juntos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. E todos os confins da terra o temerão. Ainda em pé, nós vamos entoar o hino de número 315, cujo título é Serviço do Crente. Nos nossos hinários, hino 315, é o apelo: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, o vigor renovar, diligentes, fazendo o que Ele ordenar. 315. Fazendo o que Ele ordenar.
Senhor conhece a história do Nordeste. O Senhor conhece a história de sofrimento daquele povo, de perseverança. O Senhor conhece as maldades que esse povo tem sofrido nas mãos de políticos inescrupulosos. O Senhor sabe quantas mortes têm ali acontecido, quanto sofrimento, quanta tragédia, quanta seca. O Senhor sabe também, Pai, quanta manipulação religiosa, quanto domínio religioso tem sufocado aquele povo. Mas mais do que tudo, o Senhor conhece o que o Senhor tem feito lá. Bendito seja o teu nome. O Senhor conhece quantos o Senhor mesmo tem levantado, aqueles que vêm de longe, aqueles que vêm de outras nações, para ministrar, para entregar a sua vida pelo Nordeste. Muitos têm aqui sido enterrados, têm lá enterrado os seus filhos, têm deixado a sua marca de amor e de misericórdia. O Senhor tem levantado tantos brasileirinhos queridos do Sudeste, do Centro-Oeste. O Senhor tem levantado sobretudo irmãos nordestinos que têm servido ao Senhor de uma maneira apaixonada e que têm sido instrumentos poderosos do Senhor para agir como agentes de libertação, de cura, de transformação e de salvação. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos antecipadamente, porque aquele que começou a boa obra, que é o Senhor, vai completá-la até o dia de Cristo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai continuar fazendo o Nordeste experimentar de eventos de transformação integral, Pai. Nós cremos também que aqui nesta comunidade, na Igreja Presbiteriana Central do Gama, o Senhor levantará também homens e mulheres, e o Senhor os encherá do teu Espírito Santo, como fizeste com tantos outros no passado, para serem intercessores, para contribuírem, para irem, para ministrarem aqui desta igreja. Temos a certeza absoluta, porque o Marcos, o Gabriel e esses queridos não estão aqui por acidente. O Senhor tinha um projeto eterno para a vinda deles para cá. Por isso nós antecipadamente aplaudimos o Senhor e louvamos e adoramos o Senhor pelos atos de justiça, de misericórdia e de transformação que tens feito, que faz e que fará no Nordeste por meio do teu povo, Senhor. E nós não queremos ficar fora desta história, queremos estar envolvidos nesse projeto. Dá-nos esta honra, Senhor, dá-nos esta oportunidade. Oramos, intercedemos, que o Senhor aspire como aroma suave as nossas orações, que Tu não apenas as receba, mas responda, Senhor, de acordo com a vontade soberana do Senhor, porque nós não sabemos orar como convém, mas o desejo do nosso coração é que o Nordeste seja tomado pela alegria da salvação em Cristo Jesus e pela libertação daquele que era, que é e que há de vir para buscar o seu povo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Irmãos, muito boa noite. Mais uma vez quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos tido o privilégio desde ontem à tarde de termos aqui esses irmãos da banda Sal da Terra. Tem sido um tempo muito maravilhoso. Eu já estou com um gostinho de quero mais, viu, Marcos? Ano que vem, quem sabe, né? Se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui novamente junto com os irmãos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Bendito vem Jesus, já refúgio a glória eterna.
Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão a sua vez. Os sinais da sua bondade mais se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Quero ver a igreja, vai! Que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Porque vencendo vem quem? Então canta, vai! Refugente, sob as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra herderá, vencendo bem Jesus. Vamos cantar, vai! Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vamos mudar, vamos mudar. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Comigo, nome bom, doce a fé, a esperança do nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Quero ver quem tá firme aí. Firme. Quem tá firme canta as promessas. Firme nas promessas de Jesus. Vamos voltar lá pro primeiro. E por fim, entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar o quê? Vencer o Rei Jesus. Quero vir, vai! Podem sentar-se, a palavra está com Marcos. Coisa boa, estar na presença do Senhor, louvando ao Senhor. Pena que eu estou tão longe de casa. Deus tem seus caminhos, e muitas vezes eles não são os nossos caminhos.
Eu não gosto de sair de casa, principalmente sair de casa sem minha família. E eu agradeço desde já a Liesna, que tem sido já uma intercessora por mim. Essa nova fase que eu estou vivendo particularmente, permita-me falar do meu ministério tão particular dessa forma, mas é o que eu queria que mais pessoas estivessem orando. Eu tenho 2 filhos, Larissa casou, foi para São Paulo. Não sei porque filho de matuto casa e vai para São Paulo, né? E Larissa, para não quebrar a regra, foi morar em São Paulo. E Gabriel está fazendo faculdade em Recife. De forma que quando eu viajo agora, minha esposa fica sozinha no sítio. E tem sido muito difícil para ela e para mim também. Nós somos muito apegados. Então eu queria que mais pessoas estivessem orando. Obrigado, Liesna, pelas orações. Continue orando. Nós precisamos achar um meio termo aí para que ela aceita tranquilamente, mas o preço tem sido muito alto. Não é fácil ficar sozinho na zona rural, principalmente para uma mulher. E durante 3 dias complica mais ainda. Mas Deus dará graça. Tem uma canção, eu vou apenas recitá-la, que eu falo justamente dessas minhas idas e vindas, que diz assim: que saudade que eu sinto de Brejinho. Brejinho é o nome do meu sítio. Do meu cantinho, minha terra, meu lugar. Do aconchego do meu lar, tanto carinho. Não vejo a hora de ir para casa retornar. Mas compreendo, atendo ao meu chamado. Eu fui convocado por Jesus, nosso Senhor. O Evangelho importa que seja pregado, até que todos saibam do seu grande amor. Desaconchego eu sinto longe de casa, por essas trilhas de Emaús, o meu sertão. Mas o consolo que eu recebo no caminho me aquece o peito, me conforta o coração. Eu compreendo e atendo ao meu chamado. Fui convocado por Jesus, o nosso Senhor. O Evangelho importa que seja pregado, até que todos saibam do seu grande amor. O passarinho tem seu ninho, seu endereço, para onde ele volta antes que o sol desapareça. Mas quem segue a Cristo, quem por ele tem apreço, não sabe ao certo onde reclina a cabeça. Eu compreendo e atendo ao meu chamado. Fui convocado por Jesus, o nosso Senhor. O Evangelho importa que seja pregado, até que todos saibam do seu grande amor. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus que nos convoca. Vamos orar pelo sertão? Coração Nordestino, o nome da canção. Uma oração pelo Nordeste, já que estamos falando em oração. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Quero vir, vai! Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher redeira lá no Ceará, do homem boiadeiro que canta toada para não chorar. A seca castiga e o gado morre, o rio que corre é dos olhos meus. Meu Nordeste carente, povo tão valente, Deus ama você. Quero vir no miudinho. Vem Jesus, homem do menino. Vem Jesus, mude a sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Todo o Nordeste: Ceará, Lagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Eita terra linda! Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Quero ver você, vai! Vem Jesus, o homem do menino. Vem Jesus, transforme, faz ele feliz. Mais uma vez. Vem Jesus, liberte o coração
nordestino, o homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Vai, Marcinho! Nordestino querido, e você que me escuta, do sertão à cidade, Jesus Cristo deseja encher tua vida de felicidade. Pois Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Quero vir, vai! Vem Jesus! Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, transforme, mude a sua história, faz ele feliz. A obra missionária no sertão nordestino ainda está muito longe de terminar. Há muito que ser feito, há muitas comunidades, muitas vidas, muitas pessoas para serem alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Durante 16 anos, eu tive uma granja lá no meu sítio e nós criávamos frango de corte. E veio morar comigo um rapaz, um rapaz de Estrela de Alagoas, uma cidadezinha do sertão alagoano. E ele estava vindo de uma situação muito difícil, não é? Depois que eu soube o drama que ele estava vivendo, ele e a família de passarem fome, de não ter o que comer durante determinados momentos. E quando ele chegou lá, salário, carteira assinada, e aí casa com água, luz, ele melhorou de vida. E ele trouxe mais um cunhado e uma cunhada para morar, 2 adolescentes, para morarem com a gente, para diminuir o peso da família que ficou no sertão. E um menino de 14 anos de idade, Silvano, ele chegou lá em casa, não tem jeito, tem que ouvir o Evangelho. Se chegou sem conhecer o plano de salvação, sai lá, pelo menos sabendo do plano de salvação. E como eu trabalho na cidade, minha esposa que fica em casa, ela é evangelista, ela é que prega o Evangelho para a turma que chega por lá, porque tem mais tempo. E ela foi falar de Jesus para Silvano, e disse assim: Silvano, você já ouviu falar de Jesus? Ele disse: não, senhora. E ela tomou um susto. Como assim, menino? Tu nunca ouviu falar no nome de Jesus? Não, senhora. É bem verdade que Silvano, a primeira vez que nós fomos para o comércio com ele, que ele viu uma escada rolante, ele passou assim, alguns minutos admirando o povo subir naquela escada sem dar uma passada. Ele achou aquele negócio maravilhoso. Nós íamos para a feira e na hora de botar o cinto de segurança ele fazia assim, porque botar o cinto de segurança para ele era uma atividade complicada demais. Mas entre tantos outros conhecimentos que ele não tinha conhecimento, referência nenhuma da pessoa e do nome de Jesus. Então existem ainda existem pessoas assim. Outros que confundem Jesus como um santo do credo do catolicismo popular, né? Então existem muitas pessoas que ainda não têm a referência do Evangelho. E o Evangelho que tem chegado através da mídia, da televisão, é um Evangelho às vezes muito complicado, que mais confunde do que traz salvação e define as coisas com clareza. Então há muito que ser feito no sertão nordestino. E a pisadinha de sal da terra continua a mesma. De sandália ou de alpercata é o nome da canção. Comendo poeirichão, de jumento ou bicicleta, ou em cima de um caminhão. Os pés de quem prega o Evangelho, como é? Quão formosos são. Não importa o transporte, não importa a condução, o importante é chegar junto e fazer a pregação. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Ao seu povo, Deus da ordem. Quem é povo de Deus, balança a bandeirinha para que eu possa ver aqui. Ei, que maravilha! Ao seu povo, Deus da ordem. E também a direção. Ide,
pregai o Evangelho, esta é a nossa missão. Os pés de quem prega o Evangelho? Quão formosos são. Lá em Atos dos Apóstolos, Deus traz a mesma orientação. Sede minhas testemunhas em toda e qualquer região. Os pés de quem prega o Evangelho? Quão formosos são. Norte, sul, leste, oeste. O Brasil é uma grande nação. Muitas vidas perecendo. E o que você tem feito, irmão? Os pés de quem prega o Evangelho? Quão formosos são. Então, homem, sai da tua parentela. Faz tua parte de cristão. Prega o Evangelho ao mundo. Deus não faz acepção. Os pés de quem prega o Evangelho? Quão formosos são. Beleza, recitou bonito, vai cantar com a gente. Eu canto, você repete aqui com batata, bora lá. Bora! Mais uma vez. Bora lá, eu canto, você repete, por favor. De sandália de alpeca tá comendo poeirão. De sandália de alpecada comendo poeira e chão. Oi, de jumento, bicicleta em cima de um caminhão. De jumento ou bicicleta ou em cima de um caminhão. Os pés de quem prega o Evangelho com formosos são. Os pés de quem prega o Evangelho com formosos são. Não importa o transporte, não importa a condução, vai! Não importa o transporte, não importa a condução. O importante é chegar junto e fazer a pregação. O importante é chegar junto e fazer a pregação. Os pés de quem prega o Evangelho quão formosos são. Os pés de quem prega o Evangelho quão formosos são. Quero ver o seguinte. Quem é povo de Deus, diga amém. Que coisa linda. Quem é povo de Deus, erga a mão para o céu e dê um aleluia. Ao seu povo Deus dá ordem e também a direção. A seu povo Deus dá ordem e também a direção. E de pregar o Evangelho, esta é a nossa missão. E de pregar o Evangelho, Ó, moleque. essa é a nossa missão. Os pés de quem prega o Evangelho. Os pés de quem prega o Evangelho com formosos são. Vamos para a Bíblia. Lá em Atos dos Apóstolos, Deus traz mesma orientação. Quero vir. Lá em Atos dos Apóstolos, Deus traz mesmo orientação. Sede minhas testemunhas em toda e qualquer região. Sede minhas testemunhas em toda Quero e vir. qualquer região. Os pés de quem prega o Evangelho. Os pés de quem prega o Evangelho com formosos são. Vamos fazer o seguinte. Eu queria que, se possível, você colocasse a mão sobre o ombro de uma pessoa que está ao seu lado. Se possível, abraça essa pessoa. Dê um sorriso para essa pessoa, porque quem tem cara feia é o cão. O povo de Deus é um povo alegre. E agora você vai fazer algo diferente. Você vai pregar para essa pessoa que está ao seu lado, amém? Uma mensagem missionária. Você vai dizer assim para essa pessoa, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai dizer assim para ela: norte, sul, leste a oeste, o Brasil é grande nação. Diga: norte, sul, leste a oeste, o Brasil é. Tem muitas vidas perecendo, e o que você tem feito, irmão? Pergunte. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Verdade.
Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Fazer o seguinte: quem pregou com fé, diga amém. Quer que vem depois da mensagem o apelo? Agora você vai apelar. Você vai desafiar a pessoa que está ao seu lado. Você vai olhar nos olhos dessa pessoa e vai dizer assim, ó: sai da tua parentela, faz tua parte de cristão. Prega o evangelho ao mundo, Deus não faz acepção. Desafio. Obré. Os pés de quem prega o evangelho. Os pés de quem prega o evangelho com formoso sangue. Epa, terminou não. Mas eu queria que você agora tirasse a mão do ombro da pessoa que está ao seu lado. Deixasse sua mão bem livre. Se você pregou, fez o apelo, o que é que vem agora? A decisão. E talvez um dia você já disse a Nosso Senhor: Senhor, é comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Já fez esse voto, esse pacto, essa aliança com Nosso Senhor? Renove agora no nome de Jesus. Nunca fez, homem. É a sua parte de cristão, é a minha parte de cristão, é a nossa parte de cristão, pregar o evangelho. E se você quer fazer esse voto ou renovar, ergue tua mão para o céu e diz assim a Nosso Senhor: eu vou. Quem vai? Eu vou. Eu percebi daqui, uns foram, uns ficaram no meio do caminho e outros não foram. Brincadeira, irmão. O seu braço não conta muito não, mas logo sua confissão pública te compromete muito mais, não só com Deus, mas com a igreja. Mas nós podemos ser intensos naquilo que nós respondemos a Nosso Senhor. Declarar de uma forma mais aberta, mais entusiasmada. Vamos fazer isso? Eu vou. Diz com fé. Porque os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Agora, os pés de quem prega o evangelho quão formosos são. Bem, Nosso Senhor anotou o nome de todo mundo. Aliás, já está escrito antes da fundação do mundo. Todos os nossos dias estão contados. Deus é maravilhoso. Então, como eu falei anteriormente, eu moro no sítio Brejinho, um lugar muito bonitinho. Aliás, o treinamento do PES de janeiro vai ser lá. E me perdoem vocês que são da cidade grande, mas não há luar como o luar do sertão. E um dia eu vinha dos meus afazeres na granja de noite. Por cima da cancela estava uma lua cheia bonita. E eu me lembrei da música que diz: não há gente ou não luar como esse do sertão. E comecei a falar com Deus, que a gente tem um Deus que a gente fala com ele, ele fala com a gente. E eu disse: Deus, o poeta tem razão, não há luar como o do sertão. E Deus perguntou forte ao meu coração: e quem fez o luar? Quando eu cheguei em casa, nasceu essa canção. Quem fez o céu e as estrelas, quem fez o sol e o luar, quem fez a chuva e a brisa leve, quem fez o rio, quem fez o mar,
juntos? Jesus, Jesus, Deus como tu não há, não há. Jesus, Jesus, Deus como tu não há. Quem fez o dia? Quem fez o dia? Quem fez a noite? Quem fez a terra que tudo dá? Quem fez as árvores e os animais? Quem fez a água para regar? Vamos cantar juntos? Jesus, Jesus, agora só vocês, canta. Não há. Vamos subir um tom e cantar mais forte. Jesus, Jesus, Deus como tu não há. Jesus, aleluia. Deus como tu não há. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mesmo assentado, vamos orar, pedindo a Deus que abençoe a vida do nosso irmão Marcos. Senhor, mais uma vez nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus. Rendemos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações nessa noite. Em especial, Senhor, quero colocar a vida do nosso irmão Marcos diante de Ti, para que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor fale aos nossos corações através da vida do Teu servo, Senhor. Eu o encomendo aos cuidados do Senhor, para que ele seja a boca do Senhor aos nossos corações nessa noite. Que a palavra que seja trazida por ele venha do Senhor, seja para a Tua glória e seja para a edificação do Teu povo, Senhor. Nós te rendemos graças e te bendizemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, agora deu um farnezinho na minha barriga. Você já teve farnezinho na barriga? Não? Quer que eu traduza? Um friozinho na barriga. Deu um farnezinho, esse púlpito aqui pesou agora. A mão ficou trêmula. Aliás, eu perguntei a um pastor, um dos meus mentores: pastor, o senhor ainda sente friozinho na barriga quando prega? Ele disse: no dia que eu deixar de sentir, eu paro de pregar, tem alguma coisa errada. Isso é tudo reflexo da nossa humanidade, mas às vezes ela nos pega assim com mais força. Tem púlpito que tem um peso maior, né? Eu me lembro que eu fui convidado para pregar numa igreja em Vitória do Espírito Santo, num momento como esse que vocês estão fazendo aqui, uma igreja presbiteriana. Mas eu sou muito desatento, eu lido com muitas informações, e aí eu acabo me tornando um pouco desatento com alguns detalhes, e eu não procurei saber muitos detalhes da igreja. Sabia que é uma igreja presbiteriana, um povo muito organizado, pela a forma que conduziram a organização daquele evento, até o dia que chegou, que nós pegamos um avião, 4 matutos, fomos para o Rio de Janeiro, uma conexão até Vitória. Quando chegamos no aeroporto, um irmão assim, com um blazer chique demais, veio receber a gente, num calor daquele, o cara numa elegância daquela, gente, de blazer assim, maravilhoso. E eu disse: esse é o pastor, porque o pastor é o cara mais elegante da igreja. Não adianta você tentar se vestir melhor do que o seu pastor, que você não vai conseguir. Olha aqui, que 2 bonitões eu estou vendo daqui. São bonitos os pastores de vocês, né, gente? Caramba! Então, e aí eu cumprimentei o irmão, disse: pai do Senhor, pastor. Ele disse: não sou pastor. Aí já comecei a ficar desenturmado com a história. Eu digo: meu Deus, se esse não é o pastor, quem é o pastor dessa igreja? Eu digo: e quem é seu pastor? Ele disse: Hernandes Dias Lopes.
Eu ia pregar sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, na igreja do Papa. Veja só que roubada. Olhei para um lado, olhei para o outro. O aeroporto de Vitória é bem pequenininho. Quando eu olhei para trás, o avião foi embora, não tinha mais como correr. Um humorista de Serra Talhada, de saudosa memória, Arnoldo Rodrigues, ele tinha uma frase que eu guardei desde criança. Ele disse que o herói é o cabra que não teve tempo de correr. E ali eu não tive tempo de correr, me tornei herói naquela situação. Eu tinha que encarar aquilo. Mas aí eu tentei sair ainda pela tangente. Eu digo, bom, o homem é muito famoso, vai que ele não está aqui esse final de semana, né? Era o meu alento. Eu disse, mas ele não está aí esse final de semana não. Ele está... Gente, aí foi um negócio sério. Eu com a minha exegese catingueira, com a minha homilética sertaneja, meus parcos conhecimentos bíblicos, aquele púlpito me pesou demais. Enquanto eu estava embaixo cantando e contando história, era minha praia, gente, mas subir naquele púlpito foi pesado demais. E pesou mais ainda porque ele estava sentado aqui, e quando eu subi para o púlpito, ele sentou no primeiro banco, abriu a Bíblia, a agenda e tirou uma caneta Mont Blanc. Esse é um negócio complicado. Eu só tinha visto aquelas canetas pelo cinema, eu nunca tinha visto negócio. Secou a boca. O meu fisiologista de plantão, Gabriel, me explicou. Tem nós temos um hormônio não, como é? Uma enzima, sei lá, que quando você fica nervoso, ela falta, e isso faz com que a saliva seque, e a saliva naquele dia secou. Quando a gente fica nervoso, a boca seca. Eu estou com a boca seca aqui, irmãos, estou tremendo. Aí eu fico num dilema, se eu pego no copo, estou tremendo. Se eu não bebo água... E eu fiquei nesse dilema, tremendo e com a boca seca. E uma taça desse tamanho, em cima do púlpito, com um paninho com as lantejoulas, a coisa mais linda do mundo. E eu disse, meu Deus, será que essa água é para beber? Porque nós presbiterianos batizamos com tão pouquinha água, e eu digo, se eu beber e for a água do batismo, esse no negócio sério vai seguir. Eu digo, eu já vou começar um negócio errado. E eu perguntei aos irmãos, aí eu fui corajoso, eu digo, irmãos, essa água aqui é para beber, porque na minha igreja é copinho descartável, gente, numa taça daquele eu nunca tinha bebido água. Eu digo, essa água é para beber ou para... Eu botei 3 pontinhos, os irmãos riram, o sorriso deles me acalmou, e o de vocês está me acalmando também. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Marcos 10, 46. Eu sei que destas 3 mensagens, lá na igreja de Hernandes Dias Lopes, foi construída uma igreja em Venturosa, e até hoje o sustento do missionário é desse momento que nós estivemos ali. E ele e a sua igreja passaram uma semana lá conosco. O estilista que eu falei hoje de manhã era da igreja dele, uma equipe de 52 pessoas, passaram uma semana conosco ali. Então abra sua Bíblia comigo em Marcos 10, a partir do versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 10, a partir do versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aleluia. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Já oramos aqui com o Ricardo, então vamos pedir a misericórdia de Deus, né? Para que Ele fale ao meu e ao teu coração. Esse texto, ele
ele se parece muito, no seu contexto, com o que nós temos vivido no sertão nordestino. O aspecto social, geográfico, dessa cena, desses personagens, parece muito com o sertão. Há uma semelhança também com o nome do cego, Bartimeu. No sertão, muitas pessoas são conhecidas pelo seu nome e, ao invés do sobrenome, o nome da mãe ou o nome do pai. É Zé de Quitera, é Bastião de Danda. Então, as pessoas são conhecidas, muitas delas, no sertão, pelo seu nome e o nome do seu pai ou da sua mãe. E esse personagem aqui, ele tem essa similaridade. É Bartimeu. A palavra Bar quer dizer filho. Timeu era o nome do pai dele. Era o filho do seu Timeu. Curioso, eu digo, quem é esse Timeu? Quem era esse rapaz? Se tantos personagens na Bíblia são anônimos, o centurião, o jovem rico, a mulher do fluxo de sangue, nós conhecemos a história, mas não conhecemos o nome. Então quem era seu Timeu? E eu fui procurar, pesquisar, e achei uma história que pode ser apenas uma história, mas ela tem nexo, e ela nos serve pelo menos de ilustração. Eu encontrei que o seu Timeu havia sido general romano. Imagine só, esse cego, há uma possibilidade dele ter sido filho de um general romano. Como ele chegou a essa situação? Diz a mesma história que esse general, ele se aposentou. Um homem que tinha status, portanto sua família também tinha status. Se entrar um general aqui, gente, eu sei que muita gente vai ficar assim numa posição mais arrumada no banco, porque entrou uma grande autoridade. Eu já estive com um general. Agora há pouco teve um general lá em Garanhuns. Garanhuns tem um batalhão, e teve um general lá. Poxa vida, como a gente, até o jeito de falar, a gente muda quando está na frente de um general. É um português, né? E eu acho que ele vivia esse status de fato, se ele de fato era filho desse general, foi filho desse general. E quando ele se aposentou, diz a mesma história, que ele se tornou um próspero comerciante naquela região. E quando Roma tomou aquele lugar, saqueou os bens de muitas pessoas ricas, entre as quais o seu Timeu, o general Timeu, comerciante Timeu. Você imagine como esse homem, se esse fato ocorreu, como esse homem deve ter se sentido ultrajado, duplamente. Ultrajado na sua honra de general por se subjugar a outra nação, e ultrajado no bolso, porque tomaram tudo que ele tinha. Não sei se você se lembra do plano Collor. Quem assim tem os cabelos mais grisalhos como eu, vai se lembrar do plano Collor, quando as poupanças foram saqueadas, e teve gente que entrou em depressão, teve gente que se matou por conta daquilo. Imagina o cara perder tudo. Gente, quando eu perco 5 contos, onde é que estão os 5 reais? Mas você riu porque você fica chateado também, né? Eu fico muito chateado. Aquele radar que você esquece que era 50 e você passou a 60, e você vê o flash, aquilo deixa você injuriado. Deixa ou não deixa? Imagina como o seu Timeu ficou injuriado, perdeu tudo. E aí ele cometeu um suicídio. Ele começou a promover sedições, a falar mal do Império Romano e do imperador. É suicídio. Suicídio. Chamaram o homem e crucificaram o seu Timeu, o pai de Bartimeu. Conta essa história. Não sei até onde ela tem fundamento, nos serve apenas de ilustração. E conta-se que ele foi um dos mais de 30 mil judeus, inclusive Jesus, crucificado por Roma. Da noite para o dia,
O jovem Bartimeu ficou pobre, sem status, sem pai, órfão. Era bronca no tempo de Jesus. Se hoje é bronca, imagina naquela época. Tanto é que Jesus manda ter um cuidado especial com essa turma. Outra similaridade, aí eu encontrei várias referências. Esse eu acho que é um fato mais histórico ainda. Quando você arrumava uma confusão com o Império Romano, no sertão é a mesma coisa. Toda a sua família estava encrencada. Não era só você o alvo da confusão. Aí eu vi também Flávio Joséfos, que é um historiador muito conceituado, e ele diz isso também. Eu acho que aí é um fato mesmo, que a gente encontra outras referências. E no sertão é assim. Quando você arruma uma confusão com alguém, o cabra chega para você e diz assim: eu vou acabar com você e com sua raça. E arrumar confusão com o Império Romano estava complicado, você e toda a sua família. Ou, de uma expressão mais coloquial, você e toda a sua raça. Ao seu Timeu, a condenação foi morte. A Bartimeu foi o quê? Cegaram os olhos. Há uma coincidência no texto, porque em uma versão nós encontramos Bartimeu dizendo assim: Senhor, que eu torne a ver. Então aí já há uma coincidência com a história que nós estamos contando. De fato, Bartimeu já tinha visto. Se a circunstância que ele perdeu a visão foi essa, eu não sei bem. Mas de fato, há muitas coincidências nessa história. Ela faz pelo menos nexo. E aí a gente chega onde eu quero refletir com vocês. Cego, pobre, órfão, o que era que restava a Bartimeu? Pedir esmola. Ninguém pede esmola escondido, gente. Tem que pedir em público. E Bartimeu escolheu a beira da estrada de Jericó. Os olhos de Bartimeu, se essa história é um fato, viraram um outdoor do Império Romano. Quem olhava nos olhos de Bartimeu, lia: não se meta com Roma. Numa expressão bem nordestina, a boca é quente. Não se meta. Não dá para você. E agora uma grande similaridade de Bartimeu com o povo do sertão, à beira do caminho. O meu povo, o povo sertanejo, vive em grande número de sertanejos e sertanejas à beira do caminho, marginalizado, esquecido, escanteado. O evangelho no Brasil está há mais de 200 anos. Quantos anos, meu pastor, por favor? O senhor que conhece tudo de história da igreja. 160, 170 anos. E ainda existem mais de 6.000 comunidades no sertão que não chegou o evangelho definitivamente. Mais de 100.000 comunidades. Sérgio Ribeiro diz que nós somos duplamente excluídos. Excluídos sociais. Os piores índices pontuam no sertão: analfabetismo, mortalidade infantil, divisão de renda per capita, tantos outros índices. O IDH baixíssimo, soma de todos eles, pontuam no sertão nordestino. Se não bastasse a nossa exclusão social, nós somos excluídos espirituais. O evangelho não caminha, ou caminha de forma muito lenta. Entra governo, sai governo, o que resta ao sertanejo, tal qual o que restava a Bartimeu, é uma esmola, ou Bolsa Família, um caminhão-pipa d'água. Luiz Gonzaga, eu acho que lá em 1958, numa canção chamada Vozes da Seca, ele diz assim: seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão,
ao povo sulista, assim, pelo auxílio do sulista ao povo do sertão, mas dotou uma esmola para o homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. E nós temos hoje um povo no sertão, muita gente, não todos, tem homens e mulheres que não pensam do mesmo jeito, mas uma política social, eleitoreira, que tem viciado o povo do sertão com esmolas. E Bartimeu não era viciado, ele tinha uma limitação muito grande, mas ele vivia de esmolas. E essa verdade dita em 1958, a gente vive hoje. Programas sociais que tem porta da frente, não tem porta do fundo, não tem saída. Para quê? É melhor manter Bartimeu à beira do caminho. É muito mais cômodo, mais fácil de controlar Bartimeu. Então é desse jeito que vive o sertão socialmente. Espiritualmente não é diferente. Nós temos negligenciado. O que sobra para o sertão? O que sobra para o sertão? Irmãos, nós levamos muitas vezes donativos para o sertão. E às vezes a gente recebe roupa, gente, que eu não tenho como usar como pano de chão na minha casa. Desculpe a franqueza, mas eu queria deixar claro para vocês como nós, igreja, muitas vezes a gente dá o que resta em casa. Batata, um dia deram uma cueca para o sertanejo, mas era um negócio desse tamanho, sem elástico e rasgada no traseiro. Gente, isso é uma humilhação. Como é que a pessoa chega numa bolsa, bota uma roupa sem lavar, que a gente abre aquela bolsa, está fedendo. Que desdém com a miséria alheia, com a pobreza. Bartimeu vivia essa situação, e tantos irmãos, amigos sertanejos têm vivido essa situação. É o que sobra, é aquela caixa de som que a igreja não quer mais, toda cheia de cupim. O irmão diz: eu tenho uma caixa de som para mandar para o sertão. Quando eu olho aquele negócio, eu boto no fogo, irmão. Eu boto no fogo. Nós temos que dar o melhor. Nós temos que dar o melhor. E Bartimeu vivia assim. E com relação aos sertanejos que estão na beira do caminho, nós, Igreja do Senhor, só temos 3 opções. Quantas opções? A primeira: ignorar. Diga comigo: ignorar. Vinha Jesus e quem? Uma multidão. E você percebe claramente nas entrelinhas que a multidão ignorou. Vinham seguindo a Jesus, seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, vinham seguindo Jesus, mas ignoraram Bartimeu. Você não vê no texto, nas entrelinhas, ninguém preocupado com Bartimeu. Certamente eles poderiam, se fosse no nosso contexto hoje, eles poderiam vir cantando assim: eu quero a Deus, e ainda fazendo coreografia, seguindo Jesus, mas sem viver os ensinamentos de Cristo, ignorando. Numa das viagens que fizemos para o Juazeiro, do Padre Cício, contei hoje de manhã da estratégia que nós tínhamos lá. Nós vínhamos na 232, é uma rodovia, uma BR que corta Pernambuco de ponta a ponta, mais de 1000 quilômetros de BR. Pernambuco é estreitinho, mas é uma tira comprida. E nós vimos na 232, na nossa Kombi, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Vivemos muito esse salmo. É negócio difícil andar de Kombi, gente. E andamos durante 8 anos, no sertão. Botamos 2 ventiladores, foi um refrigério para nós. Minha esposa na frente, cabelo dela bom, o ventilador, um dos ventiladores puxou o cabelo dela, queimou um ventilador, nós ficamos com um ventilador dentro de uma Kombi. Você não imagina que é 9 pessoas e um ventilador desse tamanho, de 4 polegadas. E numa dessas viagens, lá vem nós ali pela 232, uma carroça de burro, um jeguinho,
muitos trecos em cima, um cachorro e uma criança, e uma família caminhando de lado, na beira do caminho, tal qual Bartimeu, e uma placa grande, como os olhos de Bartimeu, Romeiros do Padre Cícero. Eles estavam caminhando a pé para o Juazeiro, a mais de 300 quilômetros de distância, a pé. Eu parei nosso combão lá, fomos ver o que eles estavam precisando, falar do amor de Deus para eles. Quem sabe nós não demovíamos ele daquela ideia de procurar um Deus morto, um Deus de concreto. Quem pode livrar como o Senhor? Nós temos a resposta, nós conhecemos o caminho. Começamos a falar com eles, e aí os carros passavam na estrada. Já ficou na estrada, na beira da estrada, uma estrada reta, os carros passam ligeiro. A Kombi, assim, é muito grande e balançava quando os carros passavam. Eu comecei a imaginar: Jesus, quantos desses estão passando aí? São crentes, estão vendo essa placa, os olhos de Bartimeu, e não param. Ignorando. Certamente vinham do culto, iam para um culto. Paz do Senhor, com todo trejeito, mas com o coração tão frio, tão indiferente. Ignorar. Dessa situação nasceu uma canção, queria que Gabriel me ajudasse, Marcílio também. Marcílio vai ali, pegando no meio. Nasceu uma canção que fala sobre essa situação de pessoas que estão à beira do caminho, e passa ano, entra ano, sai ano, e a situação não muda. Dá o tom, por favor, Gabriel. Na vida do sertanejo, tristeza, dor e aflição faz parte do dia a dia. Maltrata o seu coração. E sem dó nem piedade o deixa caído no chão. E toda sociedade que passa em ver seu sofrer, indiferente prossegue, sem sua mão estender, sozinho no meio do caminho, sem força em pé pra viver, espera a graça divina, quem possa lhe socorrer. Espera a graça divina, quem possa lhe socorrer.
Essa era a sina de Bartimeu, e essa tem sido a sina de tantos sertanejos. Quem possa estender a mão, quem possa lhe socorrer. Ignorar é a primeira opção, é a mais usual, é a opção da multidão, da grande maioria da igreja, infelizmente. Segunda opção, obstacular. Diga comigo, obstacular. Que palavra linda, hein, gente? A gente só usa no domingo essa palavra. Obstacular, criar obstáculo. A gente vê que quando Bartimeu sabe que é Jesus que vai passando, alguém informou para ele, porque ele perguntou. Ele clama por Jesus. E aí o que foi que disseram? Quieta-te, não incomodes o mestre. Ó, que coração piedoso. Eu uma vez cheio de cachaça na casa da minha sogra, tinha um crente evangelizando. E eu cheguei cheio de cana lá. E o crente olhou assim por cima do ombro, lançou uma palavra abençoadora para a minha vida. Ele disse: para que serve esse traste? Quase eu me converto, irmão. Criando obstáculo. Eu conheci um rapaz que estava numa situação muito difícil. A família tinha o abandonado, e por conta do abandono, o sogro, muito grosso, não deixava ele ver os filhos. Se já teve a separação da mulher que foi traumática, ele não vê os filhos, aquilo foi terrível. E ele adquiriu diabetes. Eu nem sabia que a pessoa adoecia de diabetes quando tem uma emoção muito forte. E aquele rapaz, na época que a AIDS estava assim, era o bicho papão, que todo mundo tinha medo de AIDS, que tinha muito preconceito. Aquele rapaz, por conta daquela diabetes severa e da condição precária que ele vivia, ele se tornou muito parecido com aquela imagem esquelética que os aidéticos tinham então. E eu encontrei ele, e eu tinha uma casa no sítio desocupada. E falei com Betânia: olha, eu conhecia Leão, e ele está numa situação assim, assim, assado. Vamos levar ele, trazer ele aqui para casa, porque Betânia que ia fazer uma comida diferente para ele, então eu tinha que combinar com ela, obviamente. E ela disse: traz, e nós levamos ele para lá. E o primeiro passeio que a gente deu com ele foi para a igreja. Não foi a minha igreja, a quarta igreja, foi outra comunidade que nós o levamos. E quando nós chegamos lá, a igreja tomou um choque com a sua imagem. Ele quase cego, andava apoiado numa bengala, esquelético, caquético. E a igreja teve aquele medo que fosse AIDS. E na hora da comunhão, a igreja fazia aquele movimento, todo mundo saía dos seus lugares, se abraçava, cumprimentava. Ninguém, a não ser o pastor da igreja, cumprimentou aquele rapaz. Que obstáculo aquela igreja criou na vida daquele rapaz. Voltamos para casa, e o caminho todo de Garanhuns até o sítio, um silêncio sepulcral dentro do carro. Ficamos desconcertados, e ele arrasado. Muitas vezes, irmãos, nós somos motivo de obstáculo na obra do Senhor. Oxe, o que é que tu vai fazer no sertão, mulher? Ajeitar dentro de matuto no sertão? Certamente você escutou dessas conversas. O que é que tu vai fazer no sertão? Lugar quente, não sei o quê, o povo é idólatra. Obstáculo, irmão. Muitas vezes dentro de casa, dentro da própria igreja, seguidores de Jesus. Cala-te, não incomodes o mestre. Eu acho até que criar obstáculo é pior do que ignorar, porque você joga contra, e tem gente jogando contra a obra de Deus dentro da casa do Senhor. Terceira opção, favorecer. Diga comigo, favorecer. Bartimeu, quando o sujeito disse assim: cala a boca, não incomodes o mestre, aquieta-te, ele deu um grito maior. É porque Bíblia não tem volume, mas se você abrisse nessa página, você ia ouvir um grito: Jesus! Foi um clamor, e o clamor alcançou o coração de Jesus, e Jesus parou. E aí ele faz um negócio que nos deixa intrigados. Ele diz assim: chamai-o. O Deus que andou por sobre as águas, que andava de aldeia em aldeia, ele não deu um passo em direção a Bartimeu. Pelo contrário, ele disse: chamai-o.
E por que disse chamai-o? Porque chamar o desvalido, o pecador, aquele que está à beira do caminho, essa é uma função minha e sua, dos seguidores de Cristo. Ele faz o complicado, convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Mas o que é possível ao homem, é responsabilidade do homem. Chamai-o. E aí deram um recado para ele. Anima-te. O mestre te chama. Quem fez esse apelo precisou de 10 anos de teologia e ainda mais aí fez especialização, mestrado, doutorado. Uma mensagem muito complicada, né? Você dizer assim, anima-te, o mestre te chama. Você emprestar o pé do ouvido a um amigo seu de trabalho na sua casa, na sua vizinhança, para que ele desabafe, precisa fazer teologia, é muito complicado. Irmão, a mensagem do Evangelho é extremamente fácil. Glória a Deus pelos mestres que Deus tem levantado na sua obra, para nos ensinar. Mas pregar o Evangelho é simples demais. Nós ouvimos ontem a história da irmã lá de Caixarinha da Penha. Com 3, 4 frases, ela mandou um torpedo no coração de todos. Uma palavra, um gesto. Nós fomos a uma comunidade rural de Caruaru, 4º distrito rural de Caruaru. E povo tudo com a bochecha rosada, porque crente é tudo bonitinho, né? Tudo com a bochecha rosada, tudo limpinho, tudo cheirosinho, pregando o Evangelho casa a casa. Um pastor amigo meu, pastor Heraldo, chegou na frente de uma bodega e estava anunciando Jesus a umas pessoas que estavam ali na calçada da bodega, daquela vendinha, daquele lugar onde vende cachaça. Do outro lado, encostado numa cerca, estava um bebum, daquele que já perdeu casa, perdeu família e passa o dia ali na frente da bodega esperando quem paga uma lapada de cana, uma dose de cachaça. Damião, o nome do rapaz, fedido, dormia na estrada, sem casa, sem eira nem beira, um Bartimeu da vida, um dos tantos sertanejos marginalizados, acorrentado não por uma cegueira em seus olhos, mas pelo vício, pelo álcool. E o pastor Heraldo viu Damião do outro lado, atravessou a estrada e estendeu a mão para pegar. Damião era motivo de chacota, ninguém nem se aproximava dele, a não ser para tirar onda com a cara dele. Ele fedido, ninguém chegava perto, ninguém fazia um gesto desse de dar a mão. E ele envergonhado, cheio de grude, sujo demais, fedorento, ficou com vergonha de estender a mão para o pastor Heraldo. Ele disse, o senhor vai estender a mão para mim? Ele disse, não, vou não. Eu vou lhe dar um abraço. E ele deu um abraço em Damião. E Damião hoje é missionário no sertão nordestino. Um abraço, não precisou de uma palavra. Um abraço. Caminha com a gente, batata sabe quem é, figuraço. Toma conta de igreja no sertão. Vocês conheceram Damião também, não? Zabumbeiro. Gente boa demais. Ele deu um testemunho lá na praça, lá em Serra Branca, foi um negócio assim, maravilhoso. Ele contando a primeira viagem de avião que fez com o Sal da Terra. Deus transformou, deu uma esposa para ele, um lar, uma casa, por conta de um abraço. Favorecer. Não é difícil, gente, favorecer. Ser um coparticipante da obra da evangelização não é difícil. Deus nos chama para sermos participantes na obra dele. Amém? Vamos orar? Curva a tua cabeça. Vamos orar nesse momento. Pedir para que Deus nos ajude em nossa caminhada e que nós nos tornemos atentos. Enquanto eu oro, eu queria que os meninos da banda já viessem para cá, que nós vamos cantar mais uma canção, depois voltar a palavra, a direção do culto. Deus, muito obrigado
por esta noite. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque, de maneira tão clara, nós vimos que a mesma situação de Bartimeu, ela volta a acontecer nos nossos dias. Ainda ela é uma realidade dos nossos dias. Em especial entre os sertanejos, campo missionário que o Senhor tem nos confiado. Tantas pessoas estão aí caídas à beira do caminho pelo vício, pela prostituição, pela violência, cegas, sem rumo. E que ano após ano não veem chegar a solução. Pai, às vezes a solução está num abraço, num aperto de mão, num ouvido para escutar atentamente um desabafo, numa palavra tão simples. Dá-nos, Senhor, um coração atento aos que estão caídos à beira da estrada, não só do sertão, mas na nossa família, no nosso trabalho, na nossa rua, nosso bairro, nossa cidade. Enfim, onde a gente tem andado, Senhor, pelas estradas, pelas veredas que teu povo, teus seguidores têm andado. Dá-nos um coração atento a essas pessoas, que possamos ser bênção nessa geração. Livra-nos de sermos indiferentes, de ignorarmos a dor de tantas pessoas que estão por aí. Livra-nos de, muito mais ainda, de sermos obstáculo na tua obra. Queremos ser coparticipantes, favorecer na tua obra. É assim que nós te oramos, agradecidos e esperançosos no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Tem uma canção que fala do caminho, cantamos ontem, né? É o meio de fira, e nós vamos cantar novamente com vocês hoje. E Ricardo me pediu para que nós cantássemos logo 2 canções, então vamos lá. Eu canto, você repete, por favor. Dia quente de sol, vocês. Dia quente de sol, No calor do verão, no calor do verão. eu vou de chapéu de couro, com minha Bíblia na mão. Vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. O que é que eu vou fazer? Vou pregar ao sertão. Dia quente de sol, Dia quente de sol, no calor do verão, no calor do verão. eu vou de chapéu de couro, com minha Bíblia na mão. Vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Vamos lá. Eu vou levar a viola, Eu vou levar a viola, fazer a minha oração, fazer a minha oração. pedir que Deus me acompanhe com sua proteção. Vou cumprir a missão que Deus tem me ordenado. Quero ver só você. Eu vou falar de Jesus, Eu vou falar de Jesus, da sua redenção. sua redenção. Eu vou mostrar sua cruz e a sua ressurreição. Eu vou cumprir a missão e após que Deus tem me ordenado. Vou pregar ao sertão. Então, vamos fazer a segunda canção, Profeta Nordestino. Vamos lá. Eu sou profeta nordestino, do teu destino Jesus manda te falar. Desperta, povo sertanejo, que Deus tem o desejo de te abençoar. Obrigado. Eu sou profeta nordestino, do teu destino Jesus manda eu te falar. Desperta, povo sertanejo, que Deus tem o desejo de te abençoar. Por isso Deus se fez Jesus, morreu em uma cruz, em troca do teu lugar. Venceu a morte com a sua ressurreição, concedeu a salvação àquele que o aceitar.
desejo de te abençoar. Toma posse da promessa de Jesus. Só Ele é quem conduz a mansão celestial. Mora pra sempre ao lado do Senhor, sem lamento nem dor desse lugar especial. Canta comigo, vai! Eu sou profeta nordestino, do teu destino Jesus manda te falar. Desperta, povo sertanejo, que Deus tem o desejo de te abençoar. Que Deus tem o desejo de te abençoar. Agora, que Deus tem o desejo de te abençoar. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Aleluia. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, porque este culto, Pai, ele é edificante não porque pessoas estão aqui, mas porque o Senhor está aqui. E nós louvamos o Teu nome, porque vemos, Pai, o compromisso desses irmãos com o Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Pai, porque nós vemos a ação do Senhor na vida deles e através deles. E nós louvamos, Pai, o Senhor e clamamos ao Senhor que continue dando ânimo e alegria para fazerem a obra do Senhor. E assim também, Pai, aos nossos corações, a nós, Pai, que fomos motivados nesta noite, que o Senhor nos use, nos abençoe no nosso trabalho, no dia a dia, em todas as oportunidades de anunciar o Senhor Jesus, o Evangelho da graça do Senhor. Abençoe, Pai, este departamento missionário, para que o Senhor continue dando a eles um coração disposto e alegre em servir ao Senhor. E nos leve, Pai, em paz para os nossos lares, nos leve, Pai, com o coração agradecido, mas ao mesmo tempo incomodado também em fazer aquilo que nós ouvimos nesta noite que nós devemos fazer. Nos dê uma semana de paz, de alegria, e uma semana, Pai, que nós possamos aproveitar para anunciar o santo Evangelho do Senhor Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, igreja do nosso Senhor e Salvador aqui presente, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito repouse sobre esta igreja, sobre nós aqui presente, e sobre a igreja de Jesus, que está espalhada por toda esta terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Os irmãos podem ser. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, do início. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, invisível, a Ele ministramos o louvor. Coroado, coroado, estás, ó Rei Jesus, coroado, estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos ao
ti.